Existem duas palavras que você provavelmente disse hoje, sem perceber a força exata do que estava pronunciando. Duas palavras tão pequenas, tão automáticas, que passam despercebidas em qualquer frase comum do seu dia a dia. E Joseph Murphy afirmava algo que, na primeira vez que ouvi, me deixou completamente parado. Essas duas palavras carregam, dentro delas, o próprio nome que Deus usou para se identificar diante de Moisés, no episódio da sarça ardente. Eu sou o que sou, foi a resposta que ecoou do fogo que não se consumia. E Murphy ensinava que toda vez que você diz, eu sou seguido de qualquer coisa, você não está apenas descrevendo a si mesmo, você está invocando, dentro da sua própria mente, essa mesma força criadora e ordenando a ela que produza exatamente aquilo que você colocou depois dessas duas palavras. O nome que você usa sem saber que está usando. Murphy explicava que eu sou não é apenas uma expressão gramatical comum. É, segundo sua interpretação dos textos sagrados, a própria identidade criadora presente em cada ser humano, a centelha através da qual a realidade é moldada pela consciência. E o mais impressionante, segundo ele, é que essa força não distingue entre um uso solene, feito em oração profunda, e um uso automático, distraído, feito no meio de uma reclamação qualquer sobre o dia. Ela simplesmente executa. Sempre. Sem exceção. Sem julgar se você estava falando sério ou apenas desabafando. Toda vez que a frase eu sou é completada por qualquer palavra, essa combinação funciona como um decreto direto endereçado ao seu próprio subconsciente, que por sua vez organiza sua realidade externa para confirmar aquilo que foi decretado. E aqui está o problema, segundo Murphy. A maioria das pessoas usa essa frase dezenas de vezes ao longo do dia, completando-a com as piores palavras possíveis, sem nenhuma consciência do que estão realmente fazendo. Eu sou péssimo com dinheiro. Eu sou sempre o último a conseguir uma oportunidade. Eu sou azarado nesse tipo de coisa. Eu sou desorganizado financeiramente. Sempre fui, sempre serei. Cada uma dessas frases, dita talvez centenas de vezes ao longo de uma vida inteira, não é uma simples observação sobre um traço de personalidade. É, segundo o ensinamento que Murphy extraía diretamente da tradição bíblica, uma invocação repetida do próprio nome divino, sendo usado para decretar limitação, ano após ano, sem que a pessoa jamais perceba a gravidade espiritual do que está fazendo. Por que essa frase específica tem peso diferente de qualquer outra? Você pode perguntar, mas qual a diferença entre dizer eu sou desorganizado com dinheiro e simplesmente dizer eu tenho dificuldade em organizar dinheiro? Murphy explicava que a diferença é estrutural e profunda. Quando você usa eu tenho, você está descrevendo uma condição, algo que pode, teoricamente, ser mudado, ajustado, trabalhado. Mas quando você usa eu sou, você está fundindo essa característica à sua própria identidade essencial, ao núcleo mesmo do que você é. Eu tenho uma dívida, descreve uma circunstância temporária. Eu sou um endividado, transforma essa circunstância em identidade permanente. E o subconsciente, segundo Murphy, trata declarações de identidade com muito mais peso e permanência do que simples descrições de circunstância passageira. Porque identidade, para a mente profunda, é aquilo que deve ser protegido e mantido consistente a qualquer custo, mesmo que essa consistência signifique permanecer preso numa limitação. A história de Anísio e a lista que ele nunca tinha visto escrita. Murphy contava sobre um homem que ele chamava de Anísio, contador de profissão, que vivia frustrado por nunca conseguir progredir financeiramente, apesar de todo o conhecimento técnico que tinha sobre organização financeira, conhecimento que ele aplicava perfeitamente bem para os clientes que atendia, mas nunca para a própria vida. Quando procurou Murphy, achando que talvez precisasse de alguma técnica avançada e complexa, Murphy pediu, antes de qualquer coisa, que Anísio simplesmente prestasse atenção, durante um único dia, em quantas vezes ele completava a frase eu sou, com alguma palavra relacionada a dinheiro, e que anotasse cada uma dessas frases exatamente como saíam de sua boca ou de seus pensamentos. No dia seguinte, Anísio voltou com uma lista que o deixou visivelmente incomodado ao ler em voz alta.
Eu sou péssimo para guardar dinheiro. Eu sou desse tipo que trabalha muito e ganha pouco. Eu sou aquele que sempre ajuda os outros e nunca sobra nada para mim. Eu sou um poço sem fundo quando o assunto é gasto. Ao ouvir a própria lista lida em voz alta, Anísio ficou em silêncio por um bom tempo. Ele nunca tinha visto, de forma tão concentrada e explícita, o volume de decretos negativos que vinha pronunciando sobre si mesmo, dia após dia, usando exatamente a estrutura de linguagem mais poderosa que existe, segundo os próprios ensinamentos que ele já tinha ouvido de Murphy antes, mas nunca tinha aplicado a si mesmo com esse nível de atenção. Murphy então pediu que Anísio fizesse algo específico. Para cada frase negativa da lista, ele deveria escrever, ao lado, uma nova frase, também começando com "eu sou", mas completada de forma completamente oposta, e que ele deveria decidir, conscientemente, qual das duas frases usar dali em diante, toda vez que o pensamento antigo tentasse aparecer no automático. "Eu sou péssimo para guardar dinheiro" foi substituído por "eu sou alguém que está aprendendo a guardar dinheiro com cada vez mais facilidade". "Eu sou um poço sem fundo" quando o assunto é gasto, foi substituído por "eu sou alguém que gasta com consciência e discernimento crescente". Murphy insistiu que essas novas frases não precisavam soar como uma mentira exagerada e distante da realidade atual, algo como "eu sou milionário", quando isso ainda estava longe de ser verdade. Elas precisavam apenas representar uma direção honesta de crescimento, ainda ancorada numa possibilidade real, mas já reformulada com a nova identidade em construção, não mais com a limitação antiga sendo reforçada. Anísio praticou essa substituição por várias semanas, sempre que se pegava prestes a completar "eu sou" com uma das frases antigas da lista. Ele relatou a Murphy que gradualmente notou uma mudança em sua própria postura diante de decisões financeiras cotidianas, menos resignação automática, mais disposição de tentar métodos novos de organização que ele, como contador, já conhecia tecnicamente havia anos, mas nunca tinha aplicado à própria vida, talvez, segundo sua própria reflexão posterior, porque a identidade que ele repetia sobre si mesmo simplesmente não permitia que ele se visse como alguém capaz de aplicar esse conhecimento a si próprio. O silêncio antes do decreto. Murphy acrescentava um elemento a mais, que ele considerava essencial e que muitas pessoas ignoram por impaciência. Antes de declarar conscientemente qualquer novo "eu sou" carregado de intenção positiva, ele recomendava alguns segundos de silêncio completo, sem palavras, sem pensamento ativo, apenas presença quieta. Ele explicava que, na tradição que estudava, o nome sagrado nunca era pronunciado de forma apressada ou casual, mas precedido de reverência e quietude. E ele aplicava esse mesmo princípio à prática pessoal. Um decreto de "eu sou", dito com pressa, no meio de uma agitação mental intensa, carrega muito menos força do que o mesmo decreto dito depois de um breve momento de silêncio consciente, que prepara a mente para receber a declaração com mais peso e presença total. Como fazer sua própria auditoria hoje? Aqui está o convite direto, exatamente como Murphy propôs a Anísio. Durante as próximas 24 horas, preste atenção em cada vez que você completar a frase "eu sou", com qualquer palavra relacionada a dinheiro, capacidade, sorte ou merecimento financeiro. Não precisa mudar nada ainda nesse primeiro momento. Apenas observe e, se possível, anote. Você provavelmente vai se surpreender, assim como Anísio se surpreendeu, com a quantidade de vezes que essa estrutura aparece no seu dia, quase sempre carregando um conteúdo limitante que você nunca tinha examinado com essa atenção específica antes. Depois dessa observação inicial, escolha as 2 ou 3 frases mais recorrentes da sua própria lista e escreva, ao lado de cada uma versão reformulada, honesta, ainda ancorada numa possibilidade real de crescimento, mas já apontando na direção contrária à limitação antiga. E toda vez que perceber a frase antiga tentando surgir novamente no automático, faça uma pausa breve, silenciosa, antes de conscientemente substituí-la pela nova versão, dita com a mesma seriedade que você usaria para qualquer declaração verdadeiramente importante da sua vida.
praticando agora em voz alta. Vamos fazer isso juntos, nesse momento. Pense em uma frase específica sobre dinheiro que você costuma completar depois de "eu sou" e que carrega, claramente, uma limitação que você gostaria de deixar para trás. Reconheça essa frase mentalmente, sem julgamento, apenas observando. Agora, faça uma pequena pausa de silêncio, respirando fundo uma vez. E diga, em voz alta ou mentalmente, com a seriedade que essas duas palavras merecem: "Eu sou alguém que está se tornando cada vez mais próspero." Repita mais uma vez, sentindo o peso de cada palavra. "Eu sou capaz de organizar e multiplicar aquilo que já tenho." E mais uma vez, deixando essa nova declaração se assentar. "Eu sou, a partir de agora, mais consciente de cada palavra que uso para me descrever." Expire fundo mais uma vez. E perceba que você acabou de usar, de forma deliberada e consciente, a estrutura de linguagem mais antiga e mais poderosa que existe, segundo Joseph Murphy, para decretar exatamente o oposto daquilo que talvez você venha decretando, sem perceber, há anos. Se essa revelação sobre o peso real da frase "eu sou" mudou a forma como você vai se ouvir falando pelos próximos dias, inscreva-se no canal, porque toda semana eu trago mais desses ensinamentos de Joseph Murphy, que conectam tradição espiritual profunda com aplicação prática e direta na sua vida financeira. E comente aqui embaixo, com coragem, uma frase que você percebeu que costuma completar depois de "eu sou" e que você decide, a partir de hoje, parar de repetir. Escreva ela. E escreva também a nova versão que você escolhe para substituí-la. Porque declarar essa mudança publicamente é, segundo os próprios princípios que acabamos de estudar aqui, o primeiro decreto consciente de uma nova identidade que você está, a partir de agora, escolhendo construir.